Olá, meus amigos, você é muito bem-vindo ao estudo da lição. Estamos começando um novo trimestre, uma nova lição. O tema geral da lição desse trimestre é o livro de Gênesis. Na semana passada, o nosso tema foi a criação, como tudo começou. E durante esta semana, o nosso tema é sobre a queda, a origem do pecado. O nosso verso para memorizar, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, e o verso 15, diz assim: porém, inimizade entre você, Satanás, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirás o calcanhar. Bem, Gênesis 3,15 é a primeira profecia bíblica proferida pelo próprio Deus. E essa profecia diz que um dia a mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Um dia o descendente da mulher, ou seja, o povo de Deus, uma pessoa que viria da descendência do povo de Deus, iria esmagar e matar Satanás. E foi justamente isso que aconteceu. Veio o menino Jesus, o descendente da mulher, o descendente do povo de Deus, veio como uma criança, cresceu, teve aqui um ministério nesta terra e Jesus um dia, ele morreu na cruz, dando lugar a todos nós. Assumiu a nossa culpa. A morte de Jesus na cruz foi o esmagamento da cabeça da serpente. Foi a maior vitória que o mundo conheceu, foi a morte de Jesus na cruz, porque ele ressuscitou e ascendeu ao céu, cumpriu sua missão e esmagou para sempre a cabeça da serpente. Por isso, meus amados, Satanás já é um inimigo derrotado. O pecado, ele foi vencido por Jesus na cruz. O pecado já não é um obstáculo, já não é um problema para o ser humano, porque para o pecado já houve uma vacina, já houve uma solução. E é isso que fala a lição desta semana. Como começou o pecado? Qual foi a origem do pecado? A origem do pecado é muito antes da criação de Adão e Eva. A origem do pecado ela se deu por um ser chamado Lúcifer, que conhecemos como Satanás. Lúcifer orgulhoso, Lúcifer invejoso, queria cobiçar o lugar de Jesus no céu e foi dessa forma que entrou o pecado. Não sabemos muito detalhes sobre a origem do pecado. A Bíblia não nos revela como tudo começou de forma detalhada. Mas sabemos que Lúcifer, ele foi expulso do céu e veio habitar justamente num lugar chamado planeta Terra, no lugar onde morava Adão e Eva. É uma história muito conhecida, nós sabemos desse relato onde Lúcifer, por mais que ele não tivesse um acesso físico total ao Jardim do Éden, mas ele se valeu de um animal belo e esplendoroso, ele se valeu de uma serpente, um dos animais mais belos do Jardim do Éden, para tentar Adão e Eva. E Deus colocou no meio do jardim uma árvore chamada Árvore da Ciência do Bem e do Mal. Aquela árvore era o símbolo da obediência. Aquela árvore não poderia ser tocada. E a ordem para o casal foi muito clara, a ordem que Deus deu a Adão e Eva. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas desta não. Aquela árvore era uma árvore igual às outras. Ela não tinha nada de especial. Naquela árvore não existia nada de mágico. Mas ela representava a obediência. Assim como hoje nós temos muitas árvores da ciência do bem e do mal em nosso meio, que representa a obediência. Por exemplo, o sábado é uma árvore da ciência do bem e do mal
estar plantado em nosso meio como símbolo de obediência. Muitos obedecem, mas muitos não o obedecem. E nós sabemos como que Adão e Eva foi seduzida pela serpente, e a serpente enganou Eva primeiramente, e Eva comeu do fruto, desobedeceu a ordem de Deus. Não era para ela comer do fruto, mas ela comeu do fruto que Deus disse para não comer. Foi uma desobediência voluntária de Eva, da qual deu o fruto para o seu marido Adão, e ele também comeu, e dessa forma o pecado foi introduzido em nosso meio. Como que começou o pecado no meio do casal Adão e Eva? Meus amigos, o pecado ele começa de forma muito sutil em nosso meio. O pecado ele começa com uma proposta. O pecado ele começa quando nós demos atenção à voz do inimigo. E foi isso que aconteceu com Eva. Eva, ela começou a dialogar. Eva começou a dar atenção à voz do inimigo. E a partir daquele momento, o pecado estava sendo entronizado. A partir do momento que Eva decidiu em seu coração comer daquele fruto da qual Deus disse para não comer, foi a partir do momento daquela decisão dentro dela que o pecado ele entrou no planeta Terra. Quando Eva pegou do fruto e comeu e deu a primeira mordida, aquilo foi apenas a consumação do pecado na vida dela. Mas o pecado ele começou muito antes da mordida. O pecado começou quando Eva decidiu em seu coração comer. Por isso, meus amados, é dessa forma que o pecado ele entra hoje em nossa vida. O pecado em nosso meio, ele não acontece no momento do ato. O pecado ele acontece bem antes do ato. O pecado na minha vida e na sua vida acontece quando nós decidimos na nossa mente, no nosso coração, fazer aquele ato pecaminoso. Quando nós cometemos aquele ato, a gente apenas consuma aquilo que já está em nosso coração. O pecado, ele alcançou uma dimensão muito grande na vida de Adão e Eva. O pecado causou a expulsão do casal do Jardim do Éden para fora do jardim. O pecado trouxe desgraça, o pecado ele trouxe choro, o pecado ele trouxe tristeza, o pecado ele trouxe uma grande separação entre o casal Adão e Eva e o próprio Deus. Apesar de tudo, para o pecado existiu uma solução. E a solução foi Gênesis 3,15, a primeira profecia. Cristo veio a esse mundo para nos resgatar do pecado que outrora nossos pais tiveram ou cometeram no passado. Hoje, o pecado ele alcança uma dimensão muito grande também em nosso meio. O pecado ele é muito mais do que a transgressão da lei. O pecado ele é muito mais do que a obediência. O pecado é muito mais do que uma ação que nós cometemos. O pecado também ele é omissão. O pecado também ele é uma disposição do nosso coração. O pecado ele pega uma dimensão do nosso pensamento. O pecado é a intenção do nosso coração. O pecado é muito mais do que aquilo que fazemos. O pecado também é aquilo que nós omitimos em fazer. Portanto, meus amados, o pecado é fazer o que é errado, é não fazer o que é certo, mas o pecado também, muitas vezes, ele é fazer o que é certo, mas de forma errada. Portanto, meus amados, o pecado, ele alcança uma dimensão muito grande em nossa vida. E por isso, o pecado, ele trouxe muita tristeza em nossa vida. O pecado, ele trouxe
muita frustração. E todo o sofrimento que nós estamos passando por aqui veio ou está vindo em consequência do pecado. Mas Deus ele prometeu que do descendente da mulher viria uma criança. E Jesus ele veio. Jesus ele veio como uma criança, morreu em nosso lugar. E porque ele morreu em nosso lugar, ele esmagou naquele momento a cabeça da serpente. A serpente ela foi destruída para sempre, eternamente. Satanás ele já é um inimigo derrotado. A cruz foi um instrumento que Deus usou para derrotar o próprio inimigo. Por isso, meus amados, o pecado ele já não é uma desculpa para o ser humano se perder. Por quê? Porque para o pecado já houve uma solução. Para o pecado já houve uma vacina, já houve um remédio. Jesus foi a solução. Não é mais desculpa para ninguém se perder. Se alguém se perder, foi porque não aceitou Jesus como seu Salvador. Portanto, meus amados, a cruz de Cristo nos deu a vitória. A cruz de Cristo nos redimiu de toda a culpa, de todo o pecado. Basta apenas que nós aceitemos a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor da nossa vida, que nós obedecemos aquilo que Ele nos coloca, andemos em conformidade com Sua vontade. A salvação está à nossa disposição. Bem, meus amigos, esse foi o nosso tema de hoje, a origem do pecado. E na semana que vem, o nosso tema vai ser sobre Caim e o seu legado. Como que começou o primeiro homicida nesse mundo? Vamos aprender um pouco mais sobre a vida de Caim. E eu aguardo você e até semana que vem com o nosso próximo tema. Um abraço, tchau!